dia. Estamos iniciando uma quinta-feira e conforme nosso cronograma, hoje nós teremos revisão sobre a nossa disciplina de História e posteriormente nós teremos a revisão de Filosofia. Então, primeiro vamos iniciar com História. Então, peguem aí os seus livros, deixa eu só encontrar a página rapidinho. No conteúdo de serviço privado. Tia, mas a senhora não colocou o serviço público na nossa avaliação anterior, não é isso? Eu até comentei isso com vocês que não estaria colocando o conteúdo de serviço público devido a gente não ter tido a correção. E também não estarei introduzindo esse conteúdo em nossa próxima avaliação, porque é um conteúdo que nós já trabalhamos um pouquinho e já deu para entender. Então, vamos começar mesmo de serviço privado. Nós já sabemos, entendemos como é que funciona o serviço público, então eu decidi iniciar por serviço privado, até porque nós trabalhamos muitos conteúdos. Então, eu decidi dar início somente de serviço privado, beleza? Então, serviço privado na página 86. O serviço privado, conforme nós estudamos, não é isso? Nós percebemos que diferente do serviço público, que no caso do serviço público o patrão é uma administração pública, já no serviço privado as pessoas elas fazem o quê? Elas vendem a sua mão de obra, é isso? O que elas fazem, elas vendem para outras pessoas. Então, isso se enquadra em serviço privado. A partir do momento em que eu vendo a minha mão de obra, eu estou inserida em um serviço privado. E atualmente temos muitas empresas que elas empregam todo tipo de pessoa para estar realizando algum tipo de serviço. E isso será enquadrado dentro de serviço privado. Então, a iniciativa privada, como um todo, né, como nós chamamos, ela é de extrema importância para o nosso país. É ela quem é responsável por estar movimentando a economia do nosso país, movimentando os recursos, né, os recursos financeiros do nosso país. Então, o serviço privado, onde você vende a sua mão de obra para outra pessoa, isso é serviço privado. Então, no próximo conteúdo nós tratamos sobre prestação de serviços, né? E se nós compreendemos um pouquinho o que é prestação de serviço. Então, a prestação de serviço corresponde ao quê? A partir do momento em que eu vendo meu serviço intelectual ou meu serviço braçal para a outra pessoa. Eu vendo, ou então eu posso estar alugando para outra pessoa. E aí eu vou estar levando o trabalho que eu forneço, a minha mão de obra, e vou estar recebendo em troca disso. A exemplo, nós tivemos aí na imagem, na página 91, a Dona Maria, né? Que a Dona Maria, ela é manicure. E aí o cliente, ele marca com a Dona Maria e ela vai até a casa da pessoa para estar, né, arrumando as unhas das suas clientes. E em troca, as clientes realizam o pagamento. Outro exemplo nós tivemos foi a Joana. A Joana, ela trabalha como massagista na praia. Então, ela vende o seu trabalho, a sua mão de obra, em troca de de dinheiro, né? Isso em troca de um salário. Então, existem vários exemplos de prestação de serviço. Né? Podemos ter prestação de serviço na área de segurança, na educação. Então, vários são os exemplos de prestação de serviço. Entendido? O próximo tema foi o tema na página 95, o que é ser voluntário. E aí nós tivemos um exemplo aí da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Terezinha, onde os alunos e pais se reuniram em prol de quê? Da pintura, né, da limpeza da escola.
Então, a partir do momento que eu presto um serviço e que nesse serviço eu não recebo nada em troca, não recebo nada financeiramente, né, dinheiro em troca, eu estou sendo voluntário. Então, estou prestando um serviço por amor, por bondade, não é isso? Para com o outro. Então, é você ter compaixão pelo outro. Ser voluntário é você ter compaixão pelo outro, ver o outro com um olhar de bondade, né? Isso com amor. O próximo tema é os municípios brasileiros, não é isso? E aí nós aprendemos neste tema que os primeiros portugueses, aliás, os portugueses a atracarem no nosso país, eles chegaram na cidade de Porto Seguro, isso lá no sul do estado da Bahia. Mas a cidade de Porto Seguro, ela não foi o primeiro município a ser fundado no nosso país. Ela foi um dos primeiros, ok? O primeiro município que de fato foi fundado, né, no nosso país é o município chamado Vila de São Vicente, lá no litoral de São Paulo. Então, foi o primeiro município a ser fundado pelos portugueses aqui no nosso território no ano de 1532. Mas antes dos portugueses chegarem ao nosso país, lembrem-se que já existiam habitantes aqui, que no caso eram os indígenas tupis, guaianazes e os tamoios eram habitantes que já se tinha aqui no nosso país. Então, muitos dos municípios aqui do nosso país, eles carregam características de cada um desses povos que foram passando por aqui. E por isso a importância da preservação. O próximo tema foi a administração municipal, onde nós aprendemos que o nosso país é um país chamado democrático, onde todos possuem vez e voz, né? Todos podem estar opinando. Quanto à gestão municipal, a gestão municipal ela acontece devido ao trabalho de várias pessoas, mas aqui nós conhecemos, no caso, o prefeito, né, o vice-prefeito e seus assessores. Mas o local onde isso acontece, né, onde a sede do município nós chamamos de prefeitura. Então, a prefeitura é o local onde prefeito, vice-prefeito e os seus assessores trabalham. O prefeito, ele é o chefe do município, né? Ele quem dá o comando, ele é quem direciona e toma as decisões que devem refletir em uma boa administração e bom cuidado para com o município, não é isso? Então, nós aprendemos também que a administração municipal, ela se organiza em dois sentidos, né? Em dois poderes, desculpa. O poder executivo, que nele está inserido o prefeito e os vice-prefeitos, entendido? Poder executivo, prefeito e vice-prefeito. E eles são responsáveis por estar executando as leis. Já o poder executivo é formado pelos vereadores. Então, os vereadores que são responsáveis por estar fazendo as leis, entende? As leis do município, garantindo assim direitos a nós, entendido? Então, o poder legislativo, ele faz as leis, né? E o poder executivo cumpre. O município, ele não possui poder judiciário. Um município, por exemplo, o município de Santa Inês, ele não possui um poder judiciário. Ele depende do poder judiciário do estado do Maranhão, entendido? Assim que funciona. Então, o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores são as pessoas que são responsáveis por estar administrando o município, entendido? O próximo tema que nós trabalhamos foram os serviços públicos do município.
nós aprendemos que os serviços públicos ele é um direito de todos nós enquanto cidadãos. Todo cidadão tem direito ao serviço público que o município oferece. Por exemplo, o município oferece garis para estar realizando a limpeza da cidade. Também tem os professores, né, os professores que passam no concurso público. Então, eles estão lá para estar trabalhando em prol, né, do município. Também temos os médicos através do SUS, que também são pessoas responsáveis pelo cuidado para com nossa saúde, porque isso é um direito de todos nós cidadãos. Então, quando o serviço público ele não é oferecido com qualidade, nós devemos estar cobrando ou também estar comunicando ao governo municipal, porque é responsabilidade do governo municipal estar realizando essa cobrança, entendido? O próximo tema, gente, foi os elementos culturais do município, onde nós aprendemos sobre os bens imóveis, que no caso podem estar sendo castelos, pode estar sendo também igrejas ou até mesmo casas ou praças, por exemplo. Já os bens imateriais são um exemplo que música, literatura, folclore, linguagens e também os costumes de uma cidade, do município e tal. Os bens móveis são o quê? As pinturas, as esculturas ou até mesmo os artesanatos. Então, quando um desses três elementos, né, bens imóveis, bens imateriais e bens móveis, quando um desses três, né, desses três quesitos, eles são reconhecidos como patrimônio cultural, o que acontece? Ele vai ser tombado. E quando ele é tombado, as características desse material, ele deve ser mantido ao máximo, sendo respeitado ao máximo. E aí eles contratam pessoas, né, que são os restauradores, que são as pessoas responsáveis, como por exemplo, em pinturas ou construção de instrumentos ou até mesmo esse tipo de materiais que com o tempo ele vai sendo danificado. Então ele vai necessitar de um restaurador e aí ele vai estar trabalhando e estudando para que aquela peça, né, aquele material seja conservado ao máximo. E aí nós aprendemos sobre o patrimônio cultural da humanidade, que é um título que é concebido pela Unesco. Então, muitos são as construções que recebem esse tipo de título. E o próximo tema, gente, foram os espaços de uma cidade. Então, os espaços públicos de uma cidade. Então, o espaço público é aquele em que todas as pessoas elas possuem direito de estar ali, né? É um espaço que é para uso de todos. Todos têm o direito de estar naquele espaço. Então, existem 4 categorias de espaços, né? Isso temos os espaços de circulação, que são como, por exemplo, as ruas e as praças. Nós temos os espaços de lazer e recreação, como, por exemplo, um parque, uma pista de campo, um campo aberto, são exemplos de espaço de lazer e de recreação. Depois nós temos os espaços de contemplação, como, por exemplo, os jardins públicos. E, por último, os espaços de preservação e conservação. Como exemplo, nós temos a reserva biológica, né, que exige um cuidado. Existem os espaços que são públicos, mas eles têm um horário de funcionamento. Tem horário de entrada, horário de saída, ou tipo de roupa que se deve utilizar. Então, um exemplo, nós temos as igrejas, nós temos também hospitais, bibliotecas, são tipos de espaços que são públicos, mas você deve seguir as normas, né, daquele local. Já na página 127, nós aprendemos sobre os espaços privados, privado doméstico. O espaço privado, são lugares que eles não são de todos, né? Como, por exemplo,
a casa de seus pais, por exemplo, os estabelecimentos comerciais são exemplo de espaços que são privados. Já o espaço doméstico é onde você e sua família vivem. Né? A nossa casa é o nosso espaço doméstico. E assim nós temos aí a revisão da nossa